Vamos lá, gente? Transitividade verbal. Vamos relembrar as aulas da Tieteteca. O que é transitividade verbal? Nós vamos analisar a transitividade do verbo. O que é analisar transitividade? É se ele pede complemento, se não pede, aquela história toda. Os verbos, quem quiser anotar, os verbos, eles podem ser, quanto à sua transitividade, eles podem ser o quê? Transitivo direto. Ou os dois juntos. Pode ser transitivo direto e indireto, e pode ser intransitivo. E pode ser um verbo de ligação. Pronto, todo mundo sabe isso aí? Ninguém vai anotar isso não, né? Então, beleza. Então, vamos analisar. Elas analisaram. Ela disse e refez. Assim que a gente faz análise e prova, tá? Sempre olhando para os verbos. Necessito, faça, enviou, contou, organizaram, continua. Então todo mundo sabe que o verbo pode ser transitivo direto, indireto, pode ser mais o quê? Direto e indireto ao mesmo tempo, pode ser intransitivo e pode ser de ligação. Beleza, eu não sabia isso. Elas analisaram o quê? Aquilo. Então esse verbo é um verbo transitivo direto. Não adianta você ficar querendo decorar o que o verbo é. Você tem que olhar para a oração. Olha para a oração. Eu quero decorar que esse verbo aqui é sempre transitivo direto. Não, às vezes ele pode funcionar como transitivo indireto. Então, não fica muito nessa não. Olha, oração por oração. Ela disse, isso aqui, eu tenho o que? Aqui eu tenho duas orações. Tem ou não tem? Eu posso trocar por qual? Não. Eu posso trocar por qual palavra? Isso. Troquei por isso. A oração é subordinada, substantiva. Isso está numa aula minha que eu já dei para vocês. É uma subordinada substantiva. As orações subordinadas substantivas, elas vão exercer uma função de complemento do verbo, de complemento do nome, de predicado. Tranquilo? Até de aposto, porque a gente tem a oração subordinada substantiva apositiva, cai muito pouco prova, mas existe, tá? Então, troquei por isso. Ela disse isso. Disse o quê? Disse isso. Toda essa parte aqui funciona como? Como? Carol, você sentou tão longe e falou tão baixo. Toda essa oração, ela disse o. Então isso aqui funciona como verbo transitivo? Tranquilo? Tudo isso aqui funciona como verbo transitivo direto? Não, né? Porque o verbo que é transitivo direto. Tudo isso aqui funciona como complemento do verbo. É, o objeto direto. Nós vamos trabalhar na próxima aula. O verbo é transitivo direto. Tranquilo? Beleza? Sem crise? Isso aqui é o complemento do verbo, que é o objeto direto. Toda essa oração funciona como objeto. Então essa aqui, ó, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Vamos ter uma aula só disso. Tá bom? Beleza? Ela disse o quê? Ela disse isso. Nós aludimos aos documentos. Quem alude a alguma coisa. Então esse verbo aqui é um verbo transitivo e indireto. Esse refez, você não vai avaliar? Ah, o refez? É. Ela disse que refez. Refez o quê? Os textos. Quem refez? Ela. Ele ou ela? Então o sujeito está do lado de cá. Refez o quê? Os textos. Isso aqui é um objeto direto. Tá? Esse verbo aqui é um verbo transitivo direto. Tranquilo? Esse aqui é um verbo transitivo e transitivo indireto por quê? Por conta da preposição. O aos é a preposição mais os artigos. E aqui é uma preposição. Tem preposição em direto. Eu necessito de que ele faça a reunião. Eu necessito, eu quero que vocês peguem a palavra-chave. Eu necessito disso.
Eu necessito disso. Disso é o quê? É de mais isso. Tem preposição? Tem ou não tem? Tem preposição. Se tem preposição e pedir um complemento, que quem necessita de alguma coisa. Então pediu um complemento e esse complemento vem com uma preposição. Então esse verbo é um verbo transitivo indireto. Preciso de que ela faça a revisão. Ela faça o quê? Então esse verbo aqui é um verbo transitivo direto. Enviou o material ao aluno. Quem envia alguma coisa a alguém. Então eu tenho aqui, o objeto. Olha só, cuidado, porque às vezes a oração podia ser assim, ele enviou o material. Aí eu vou dizer que esse verbo é o quê? Transitivo direto. Somente. Tranquilo? Porque na oração não tinha nenhum complemento indireto. Aqui eu tenho dois complementos. Eu tenho o direto e o indireto. Enviou o que a quem? Tranquilo? Beleza? Então esse verbo aqui é o quê? Transitivo direto e indireto. Interessante essa daqui. A gente vai trabalhar um pouco mais à frente, mas eu já quero trabalhar isso com vocês. Esse verbo é verbo transitivo direto e indireto. Eu posso passar ele para a voz passiva? O que é a voz passiva? Voz passiva é quando o sujeito sofre ação. Aqui ele está sofrendo ou está praticando? Está praticando. O sujeito está praticando. Quem é o sujeito? Ele. Ele está praticando. Eu poderia passar isso para a voz passiva? Sim. Quando que eu posso passar para a voz passiva? Quando o verbo é transitivo direto. Esse verbo aqui é transitivo direto? Sim. É? Sim. Ele é direto. Ele é direto e indireto. Ele é direto e indireto, mas é direto? Sim. Pega isso aí para prova, é isso aí que a banca gosta. Posso passar para a voz passiva. Posso... Não é só o direto. Eu posso passar não, como diz os gramáticos, transposição para a voz passiva. Olha que desgraça. Eu posso transpô-lo. Eu posso fazer a transposição da voz ativa para a voz passiva. Tá bom? Eu posso passar para a voz passiva. Por que eu posso passar o direto e indireto? Porque o que acontece? Para passar da voz passiva, da voz ativa para a passiva, o que era o objeto direto, o verbo é transitivo direto. Ele tem um objeto direto. O que era o objeto direto se torna sujeito. Sacaram por que o verbo transitivo indireto eu não posso? Por que eu não posso? Porque o objeto vai se tornar sujeito. E o objeto indireto, ele é preposicionado. E o sujeito pode ser preposicionado? Não. Ninguém nunca me explicou isso. Eu tive que aprender isso sozinho. Sacaram? Tranquilo? Eu não posso. Eu não posso com isso. Se eu pegar um objeto indireto e jogar para ser sujeito, ele vai ficar preposicionado, porque na sua essência ele é preposicionado. E o sujeito não pode ser preposicionado. É por isso que eu preciso que tenha um objeto direto. Ah, mas tem um indireto mesmo, não tem problema, não vou utilizá-lo como sujeito. Pegaram isso aqui? Então como ficaria essa frase aqui? Enviou o material ao aluno. Já vamos pegar essa situação aqui, depois a gente passa de novo. Olha como que fica. Eu disse que isso aqui é um objeto direto. Isso aqui é um objeto direto. O que era o objeto direto se torna... Então quem é o sujeito aqui na minha próxima? O material. O material. Não quero que você vá no automático. Não quero que você vá no automático. Eu quero que você aprenda, porque existem orações que são muito difíceis de serem transpostas, passar para a voz. Essa aqui é mole, tá? O material. O meu verbo principal é esse aqui. O meu verbo principal é qual? Enviou. O meu verbo principal, ele vai para o particípio. O verbo principal vai para o particípio. E na voz passiva, eu tenho um verbo auxiliar.
Porque a voz passiva é o verbo auxiliar mais particípio. Voz passiva é isso, verbo auxiliar mais particípio. Então eu vou utilizar um verbo auxiliar, correto? O verbo principal vai para o particípio. E o verbo auxiliar vai pegar o tempo desse verbo. Esse verbo tem que tempo? Terceira pessoa singular. Ele é envio? Ou. Ele é envio? Isso é o quê? Pretérito perfeito. Então meu verbo auxiliar tem que ir para o pretérito perfeito. Como que é o pretérito perfeito do verbo ser? Ele foi. Sacaram isso aí? Ele. O material foi. Aí a pessoa vai se encaixar nisso aqui. O material foi. Foi o quê? O material foi enviado. A quem? Aí eu repito o objeto direto, eu repito. Sacaram? Eu vou repetir. Aqui tinha ele. Aqui Não. tinha ele. Não. Não, eu que coloquei aqui, né? Porque a gente sabe que o ele existe. Mas se tivesse o ele, aí eu colocaria aqui o por. O material foi enviado ao aluno por. Legal? Porque ele não era esse cara que estava praticando a ação? Esse cara que estava praticando a ação, ele é quem? Não. Não? Aqui ele seria sujeito. Ah, tá. Aqui ele é o agente. Aqui quem é o sujeito aqui? Quem foi enviado? Material foi o sujeito. Esse cara aqui é quem? Agente da passiva. É o agente da passiva. É o agente da voz passiva. É ele que pratica a ação. É o agente da voz passiva. Tranquilo? O que era sujeito aqui se tornou Agente da passiva. agente da passiva. Eu tenho que saber isso. Não, na hora dá ruim. Eu preciso saber que o tempo verbal eu preciso ser respeitado, porque existem orações que são muito difíceis. Depois eu vou trazer para vocês. Isso aqui é só um spoiler, como dizem meus alunos. Isso aqui é só um spoiler, tá bom? Eu preciso saber a regra. Essa seria a minha pergunta. A gente pode usar isso como via de regra? Não, isso aqui é regra, sempre. Tá? Sempre. Isso aqui é a regra. Depois nós vamos colocar essa regra no caderno. Não precisa colocar agora. Eu só quero que vocês já vá internalizando isso aí. Tá? Rodrigo, Oi? o verbo auxiliar vai ser sempre no mesmo tempo Do verbo principal. verbo principal. Da voz ativa, isso aí. Sempre ao mesmo tempo. Se aqui estivesse assim, ó. Enviar o material ao aluno. Aí você vai ter que colocar aqui. O material fora enviado. Tá? Ele contou ao amigo o quê? Que organizar a lista. Tem o quê? Tem o quê? Eu preciso saber quem é esse quê. Ele contou ao amigo isso. Então ele contou o que a quem? Isso aqui é o que, gente? Ele contou a quem? Ao amigo. Então esse aqui, esse verbo, ele é um verbo transitivo. Ele contou o quê? Contou isso. Contou que organizar a festa. Então esse aqui é o objeto direto. E esse aqui é o quê? O objeto direto. Esse aqui é o direto. Ele contou o quê? Contou isso. Certo? E ele contou a quem? Então esse verbo é um verbo transitivo direto e indireto. Todo mundo concorda? Beleza? Ele continua focado. Aí a gente entra nos verbos de ligação. Os verbos de ligação: ser, permanecer, continuar. Tranquilo? Ele vai trazer essa ligação mesmo. Ele focado. Ele continua focado. Ele é focado. Eles são focados. Você vê que esse verbo ele só serve para ligar o sujeito ao predicado. Por isso o nome dele é verbo de ligação, porque ele liga o sujeito ao predicado. Isso aqui é uma característica, não é? Ele focado. Predicativo, né? Isso, predicativo do sujeito. Esse aqui é o predicativo. Falei. O que liga o predicado. Ele liga o sujeito ao predicativo. Muito bem. Isso tudo aqui é predicado, né? Isso tudo
Tudo aqui é predicado. Onde está o predicado? Predicado é tudo depois do sujeito. Tudo que não é sujeito é predicado. Tá? Aí aqui eu tenho o predicativo do sujeito. Esse verbo é o verbo de ligação. Tá? Ele virou o arquiteto. Ela virou a mesa. Ela virou o rosto. Ela virou a advogada. O carro virou na esquina. Vamos lá, esse monte de virar aqui. É isso que a banca gosta. Tá? Ela virou arquiteto. Isso é um verbo de ligação? É de ligação por quê? Porque sentido de tornar. O verbo virar no sentido de tornar-se. O verbo virar no sentido de tornar-se. Ele tornou-se arquiteto. É isso aqui. Eu estou dizendo, ele é arquiteto. É como se fosse o verbo ser. O meu grande amigo Fábio, que seu filho aqui o representa, é engenheiro. Ele tornou-se engenheiro. Ele virou engenheiro. Quando finalizou a faculdade, ele virou engenheiro. Correto? Tranquilo? Beleza? Pegou essa ideia? Você cai, tá? Léo, o verbo virar no sentido de tornar-se. Beleza? Ela virou a mesa. Esse verbo é o quê? Aqui é um verbo transitivo direto. Aqui não é virar no sentido de tornar-se. Aqui é virou, porque ela virou. Fez o movimento de virar a mesa. Tá? Então esse aqui é um verbo transitivo direto. Ela virou o rosto ao pai. Virou o quê? A quem? Isso aqui é um verbo? Sim. Virou o rosto ao pai. Ela virou a advogada. Verbo de? Depois que a gente aprende, vai falar assim. O carro virou na esquina. Virou? Onde? Esse verbo virar é o quê? Intransitivo. Esse verbo é verbo intransitivo. Isso aqui tinha até que me ensinou na escola e eu ficava quebrando a minha cabeça. Porque vira em algum lugar. Ah, é transitivo. Aí errava na prova. E tinha até que me ensinar por que eu errava. Não, esse é intransitivo. Eu falei, caramba, mas é igual o outro. Se perguntar, porque ele vai pedir um complemento. Ele vai pedir um complemento, mas só que isso aqui, Rafa, isso aqui não é complemento de verbo. Na esquina, ele virou na esquina. Indica o quê? Lugar. É um advérbio de lugar. Um advérbio de direção. Tá? Virou na esquina. Adjunto, adverbial de. Onde ele virou? Quando você puder colocar aqui, ó, ele virou onde? Quando colocar onde, quando eu puder colocar onde, eu não tenho complemento do verbo, eu tenho um advérbio, um adjunto adverbial. Quando eu tenho um adjunto adverbial, eu tenho complemento para esse verbo? Eu tenho algum complemento aqui? Adjunto adverbial é complemento de verbo? Adjunto adverbial é o quê? É um termo acessório da oração. Os adjuntos adverbiais, os adjuntos adnominais e o aposto são termos acessórios. Quais são os termos integrantes da oração? Complementos verbais, complementos nominais e... mais o quê? Adjunto não. Advérbio? Tem várias coisas. Não. Termos integrantes. Quais são os termos integrantes da oração? Eu coloquei na primeira aula de vocês. Não vou responder essa. Está na primeira aula, olha aí. Quando a gente trabalhou sujeito. Na minha última aula. Agente da passiva. Agente da? Passiva. Agente da? Passiva. Todos os ais. Lembra que eu dei esse macete? Todos os ais são o quê? Termos acessórios. Termos acessórios. Vê se não é tudo A. Ah, tá. Adjunto adverbial, adjunto adnominal e aposto. Isso. E agora os termos integrantes. CCA. É isso, Maia? Complementos verbais, complementos nominais e agente da passiva.
Tem que lembrar isso aí, tá, gente? Isso às vezes cai. São termos acessórios da oração. São termos. A gente perde uma questão boba dessa, porque não decorou, porque estava preguiçoso. Tranquilo? Vamos lá. Ela passou. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu preciso, às vezes, se é uma OBS, eu acabo esquecendo de fazer. Deixa eu ver se tem alguma OBS a fazer aqui, meu material aqui. A gente já está aqui no. Ele passou o saleiro. Acho que é do outro lado, assim. Foi. Porque está faltando alguma coisa aqui que eu pedi para você escrever. Esse é só embaixo. É, aquela lá acho que é 13. Sim, que já você já está vendo. Não, segui o número. Pessoal. Não, faltou que a criança nasceu e ela permanece em Santos. Ó. Vê se tem na folha de vocês essa daí. Por isso que eu tenho que olhar o material, porque às vezes a gente pode falhar. Vê o número. A criança. Está no verbo intransitivo isso aqui, tá? Na parte de verbo intransitivo. Quem nasceu? A criança. A criança nasceu, não preciso de complemento. Então esse verbo aqui é o quê? Verbo intransitivo. Ela permanece em Santos. Cuidado com o verbo permanecer. Lembra que eu falei que o verbo permanecer normalmente ele é de ligar? Mas aqui ele não é. Por quê? Por que ele não é verbo de ligação aqui? Se eu falar assim, ó, ela permanece confusa. Eu estou dizendo, ela é confusa. Ela está confusa. Aí seria verbo de ligação. Nesse sentido aqui, não. Nesse sentido aqui, o que eu tenho aqui? Lugar. Então eu não tenho predicativo. Se eu não tenho predicativo aqui, eu não tenho verbo de ligação. O que eu tenho aqui? Aqui. Adjunto adverbial. Adjunto. Lugar. Beleza? Tranquilo? Quando se pergunta onde, o verbo é intransitivo. Próxima. Ela passou. Vou rápido agora, tá? Passou o quê? O saleiro altivo. Verbo transitivo, direto intransitivo. Ela passou o quê? As páginas. Verbo transitivo direto. Ela passou a. Não. Ele passou, né? Ele passou a diretor. Esse aqui. Ele tornou-se diretor. Verbo de ligação. Ele tornou-se. Troquei por tornou-se. Ele passou na casa. Passou na. Passou onde? Passou onde, Amandinha? Verbo intransitivo. Tá vendo como fica fácil? Aí fica brincadeira de criança. Alguma dúvida aí, Carol? Tranquilo, gente? Esse aqui. Ela ficou. É esse a próxima? Ela ficou confusa. Isso mesmo. Ela ficou confusa. Ela está confusa. Verbo de ligação. Ela analisou o exercício confusa. Foi dúvida. Ela analisou o quê? O exercício. Esse verbo é um verbo transitivo direto. Que analisa menos alguma coisa. Ela analisou o exercício. Aí você vai perguntar, o professor e o confusa? O confuso é o predicativo. Eu posso ter predicativo. Então eu chego à conclusão, eu presumo, eu entendo que eu posso ter predicativo com verbo transitivo.
transitivo. Professor, eu pensei que eu só tinha predicativo se o verbo fosse de ligação, negativo. Aqui, ó. O que eu estou dizendo aqui? Que ela analisou o exercício e estava confusa. Tranquilo, gente? Então é possível que eu tenha um predicativo do sujeito com verbo transitivo. Ela estuda. O que é isso aqui? Ela estuda, ela disse, e acabou, né? Ela estuda, ela disse. Eu disse, tem mais algum? Não. Aqui não deu espaço, aqui não acabou o espaço. Mas aí eu acompanho aqui no computador com vocês. Tá bom? Ela estuda confuso. Confusa. Verbo de? Não. Não é verbo de? Isso aqui é o verbo intransitivo. Não pede complemento, ela estuda. E ponto final. Ela estuda, verbo intransitivo. E está confusa, tem predicativo do sujeito. Não tem problema, mas o verbo é intransitivo. Mas tem predicativo. Eu estou dizendo, ela estuda e está confusa. E é confusa. Ela disse o quê? A verdade. Verbo transitivo, direto. Ela disse a verdade ao amigo. Verbo transitivo, direto e direto. Beleza? Tranquilo. Moleza, hein? Parece fácil, vai piorar. Amor, dá licença, continua. É só para animar o aluno. Cara, isso é muito fácil. Isso que eu peguei. Esse que eu peguei, esse não cai em prova. Isso é muito fácil. Brincadeira, esse aí também cai em prova, né? Daqui a pouco. Os outros que a gente vai trabalhar daqui a pouco cai mais. O Lô vai ser automotivado, ninguém vai fazer isso com você. Vambora, vai ser. À tarde estudaremos crimes contra a administração pública e os alunos ficam acelerados. Crimes contra a administração pública. Então faltou quais aí, gente, no material de vocês? Então vamos ler isso aí. Existiam livros na estante. Existiam onde? E quem existia? Livros existiam. Livros existiam. Lembra que a gente trabalhou isso com o sujeito? Você não vai perguntar assim, existia o quê? Existia um livro. Quem existia? Então, livros pode ser objeto direto. Pode ou não pode, Rafa? Porque se eu falar assim, ó, existia o quê? Responde, livro. Quem existia? Então, o livros pode ser objeto direto ou sujeito. Ele pode ser sujeito ou objeto direto. E aí o que eu disse para vocês? Entre objeto direto e sujeito, prevalece a função mais nobre. Mais nobre. Então, livros aqui é o sujeito. Livros existiam. Livros existiam. Onde? Então, esse verbo é um verbo intransitivo. Porque o que eu tenho depois não é complemento do verbo. É um adjunto adverbial. Tranquilo. Quer botar mais frases? Não? Oi? Quer colocar mais frases? Não precisa colocar não. Já tem frase aberta aí, né? Vamos acompanhando. Para não perder tempo. Ele bebeu suco. Ele bebeu suco. Havia um livro na estante. Havia livro na estante. Sim. Muito bom. Havia o quê? Agora é um objeto direto. Agora ele pode ser sujeito? Livros havia. Não. Aí não. Aí me quebra. Livros havia, não. Olha só. Quando é o verbo existir, o que vem depois, que era objeto, se torna Quando é o verbo haver, não. Porque o verbo haver, ele é um verbo impessoal. O verbo haver no sentido de... Não é nesse sentido que ele está aqui. O verbo é impessoal, tem sujeito. O verbo impessoal tem sujeito? Então o que vem depois pode ser sujeito? Não. Então o que vem depois é o quê? Objeto direto. Então se é um objeto direto, esse verbo aí agora ele é o quê? É um verbo transitivo direto.
Agora o verbo é transitivo direto. Essa regra é sempre quando o verbo haver for no sentido de existir, ele vai ser direto. O que vem depois vamos fazer pode ser que a gente pegue alguma coisa aí, mas a regra é essa. A regra geral. Regra geral, e é o que cai em prova, é isso aí. Eles vão colocar o verbo existir, vão colocar o verbo haver. Tá? E aí eles vão querer que você saiba essa diferença. Quando eu tenho existiam livros, quando havia livros, o verbo haver, isso aqui não pode ser sujeito, né? Porque aqui é uma oração sem sujeito. O verbo haver no sentido de existir em pessoal não tem sujeito. Então o que vem depois é o objeto direto. É sempre assim, tá bom? Você vê que ele até fica no singular, na terceira pessoa do singular. O existiam, livros existiam. Então isso aqui pode ser o sujeito, porque aqui pode ter sujeito. Então isso aqui não é o objeto direto. Isso aí é o que mais cai em prova em relação ao verbo haver e o verbo existir, tá bom? Beleza, gente? Isso aí já foi explicado, né? Estou dando uma revisão. A próxima, ele bebeu suco. Quem bebe alguma coisa. Bebeu suco. Verbo transitivo direto. Ele bebe. Verbo intransitivo. Ele o ama. Ele o ama. Ela, não, ela. É o famoso ela ama ele, né? Aí eu preciso de uma. Eu preciso substituir. Como que é aí? Ela o ama. Ela o ama. Ela ama. Ela ama. Aí você pode pensar assim: caramba, é transitivo. Ela ama. Mas é isso que está escrito aqui? Não, é ela o. Ela ama ele. Tranquilo? Quando eu pegar esse pronome aqui, quando eu pegar esse tipo de pronome, isso aqui é um pronome. Está substituindo ele. Isso aqui, quando eu pegar ele, quando esse tipo de pronome aqui, eu vou fazer isso aqui. Troca por esse menino. Esse menino. Que é um N, tá, gente? Peguei essas frases assim. Pediu-lhe. Vamos trabalhar isso daqui a pouco. Mas já vamos pegar essa dica aqui. Troca por esse menino. Como que vai ficar? Né? Ela, esse menino ama, né? Ela ama. Quem ama alguém. Ama quem? Esse menino, ele está funcionando como o quê? Como objeto direto. É ou não é? Ela ama esse menino. Pediu um complemento? Não. Agora sim, ó, ela precisa desse menino. Pediu uma preposição. Aqui não pediu preposição. Só pediu um complemento. Ela ama esse menino. Esse complemento, esse menino sem preposição. Sem preposição. Se é sem preposição, esse hoje está funcionando como o quê? Objeto direto. Ela ama esse menino. Pegou, Rafa? Tranquilo, Léo? Trabalharemos isso na próxima aula, que vocês vão ficar fiéis nisso aí. Tá? Então esse verbo aqui, ó, ele é um verbo que é um verbo transitivo direto. Nessa oração ele é transitivo direto. Em outras orações, ela ama, ele ama. Aí seria intransitivo, mas aqui ele é transitivo direto. Pronto, tem mais coisas ali. Tá? Mas essa é a parte mais importante. Tem uma outra aqui que eu acho interessante também.
Essa aqui, ó. Ó, a cabeça tá fraca, eu acabei de ler, cara. Já esqueci, pai. Essa aqui, ó. E aí? Vamos fazer uma análise? Quem pensou? Você. Esse verbo, transitivo direto, indireto, verbo de ligação, quero que vocês respondam. O que vocês acham? Pô, professor, se eu soubesse, eu não estaria aqui, eu não acho nada, eu quero que você diga. Então vamos lá. Você já pensou nisso? Ou nisso você já pensou? O que é nisso? Nisso é em mais isso. Só desgraça. Nisso é em mais isso. Quem pensa, pensa em alguma coisa. Pensou em isso, pensou nisso. Então isso aqui é o que? É um verbo transitivo direto. Aí você vai, porque aqui parece que acabou aqui, né? Você já pensou nisso? Você já pensou? Aí você, não, mas o complemento tá antes. Aí que mora o perigo, tá bom? Beleza, gente? Tranquilo, vamos apagar, hein? Agora vamos para complementos verbais. Faça uma OBS. Eu quero trabalhar 2 verbos com vocês. Pode ser dentro de complementos verbais aí, não tem problema não. Você já colocou o título aí? Eu quero colocar 2 asteriscos aí, 2 verbos que causam confusão, que a mídia fala errado e a gente acaba reproduzindo, tá? A gente acaba reproduzindo o erro da mídia. Não escreva agora não. Pagar a gente também. Oi? Detran vai pagar a gente também. É.
Vocês ouvem muito assim, ó. A empresa já pagou os funcionários. Ouve ou não? Já vi matéria de jornal assim. O Detran já pagou os funcionários. A empresa já quitou. Já pagou os funcionários. Está certo ou errado? Está aí? Errado. Por quê? Porque o verbo pagar, e aí eu queria que você colocasse isso no seu caderno. O verbo pagar é transitivo direto, em relação à coisa e transitivo indireto em relação à pessoa. Em relação à pessoa. Uma vermelha fudida. O Detran pagou o salário dos funcionários. Isso aqui é o quê? O objeto? Indireto. Esse aqui é o objeto? Como que eu posso fazer a transposição para a voz passiva? O salário foi pago. Eu não posso dizer os funcionários foram pagos, posso? Às vezes a galera fala ou não fala? Os funcionários foram pagos. Isso ele fala direto. Ó, fica tranquilo. Os funcionários já foram pagos. Eu posso dizer isso, Rafa? Por quê? Porque esse verbo pagar, quanto a pessoa, ele é transitivo em direto. Eu posso até falar, mas em prova não posso reproduzir isso. O que eu posso dizer é: o salário foi pago aos funcionários pelo Detran. O que era sujeito se tornou agente da passiva. Porque o agente da passiva se torna sujeito. Tranquilo? É assim que eu faço a transposição. Beleza? Então esse aqui é um verbo que cai bastante. Toma cuidado. Porque eles vão colocar assim, ó. Assinale a alternativa incorreta. Aí vai estar uma assim: os funcionários foram pagos. Tá direitinho, tá legal. Vai ter que ficar procurando, será que faltou um acento, alguma coisa? Aí tu fica ali perto da questão. Não, está errado porque eu não posso usar isso aqui como sujeito, porque isso aqui é um complemento indireto. O complemento indireto não pode se tornar sujeito, somente o complemento direto. Esse verbo é um verbo interessante. Como que está aqui? Ele obedece aos pais. Alguém fala assim, ele obedece os pais? Não, a gente fala, ele obedece aos pais. O pessoal usa a preposição, mas esse verbo aqui, ele é um verbo. Dá uma olhada no Google aí, dá uma pesquisa aí no verbo obedecer. Vê a transitividade, coloca assim, ó, transitividade do verbo obedecer. Transitividade, isso não tem na apostila de vocês, eu acho. Por isso que eu lembrei desse verbo. Mas não tem aqui, então eu quero trazer isso para vocês. Então, coloquem transitividade do verbo obedecer. Transitivo indireto. Ele é transitivo indireto, mas nem sempre foi assim, Amandinha. Esse verbo é um verbo transitivo direto. Só que, lembra que eu falei, quem faz a exceção não é o gramático. O gramático só escreve. Quem faz a exceção é o próprio usuário da língua. Esse verbo ele era transitivo direto. E as pessoas começaram a utilizar como transitivo indireto. Está escrito aí, verbo transitivo indireto, mas ele era direto. E aí, o verbo transitivo indireto, ele pode ser sujeito? Não. Eu poderia transpor isso aqui para a voz passiva? Não. Posso ou não posso? Não. Em regra, não.
Mas o verbo obedecer e o verbo desobedecer é uma exceção a... Sacaram? Isso aqui é uma exceção. Então eu poderia dizer assim, ó. Eu posso colocar assim, ó, uma outra oração aqui. Não vou transpor essa aqui não, mas eu posso fazer isso aqui, ó. Os pais. Vou botar o pai. O pai. Ele obedece, né? Que tempo é esse aqui? Eu obedeço, tu obedece. Ele obedece, presente. Então, o pai é obedecido. Obedecido. Por quem? Por ele. É possível? Sim. Aqui você não pode ser que está errado. Isso aqui é possível. Professor, que esquisito. O pai é obedecido por ele, pelo filho. É possível, gente? É possível. É uma exceção. E esse você tem que colocar no seu caderno. Porque esse aqui cai. É o único verbo, o verbo obedecer e o verbo desobedecer. Uma exceção à regra. Aí você vai colocar no seu caderno assim. Tem aluno que gosta do material mastigado. Você coloca assim. O verbo obedecer e desobedecer. Os verbos, né? Os verbos obedecer e desobedecer são transitivos indiretos. São transitivos indiretos. Mas cabe transposição para a voz passiva. Uma exceção à regra. Uma exceção à regra. Beleza, tranquilo. Você pode repetir a exposição dessa primeira frase do Detran? Por favor. Transposição? Para a voz passiva? É. O Detran pagou o salário, que era o objeto direto, se torna sujeito. Então vai ficar o salário. Pagou. Foi, né? Foi. Pago. O salário foi pago a quem? Aos funcionários. Por quem? Eu. Tranquilo? Daqui a pouco a gente coloca essa regra no caderno. E vamos para cima. Já colocamos o título aí, complementos verbais? Já? Complementos verbais. Vamos escrever um pouquinho e depois a gente trabalha algumas orações. Coloque assim, ó. Número 1. Número 1. Oais. Não, oá, oisais. Oá, oisais. Oá, oisais. Número 1. O. Aí deixa umas 4 linhas para a gente fazer, colocar algumas orações aí, tá? Agora coloquem o lê. Isso aí é continuação da Complementos transitividade? verbais. Complementos mesmo. Complementos verbais. A gente trabalhou a transitividade verbal do verbo, agora a gente vai trabalhar os complementos do verbo. Mesmo assunto,
Né? Só que eu dividi, primeiro eu trabalhei só o verbo, agora nós vamos trabalhar os complementos especificamente. Tá bom? Aí deixei umas 4, 5 linhas, é suficiente. Tá bom? Aí vocês coloquem também, número 3. O 2 2, você não concluiu. 2 é leis. Tá? Leis. O 3. Você vai botar assim. Vai pulando essas linhas que eu falei, tá? Mais 5 aí, tá bom. R, S e Z. Aí pulou 5 linhas, número 4. M. E coloca assim, sonhos. Nasais. Sonhos nasais. Tá? Isso daqui. Número 1. Número 1 você coloca assim, ó. Funciona. Número 1 você coloca assim, ó. Funciona. Pode ser na frente dele ali, você coloca assim, ó. Funciona como objeto direto. Funciona como objeto direto. Engraçado, eu não anotei isso na minha apostila. Como objeto direto. Não coloquei isso na minha apostila. No leis, vocês colocam assim, ó. Funciona como objeto indireto. No RSZ vocês coloquem assim, ó. Acrescenta o lo. Pode colocar, depois vocês vão entender. Tá? Acrescenta. Coloque assim, acrescenta o lo, vírgula, lá, vírgula, lois, vírgula, lais. acrescenta. Lo, lá, lois, lais. Acrescenta lo, lá, lois, lais. Tá bom? No som nasal. Coloque assim. Acrescenta o N. Acrescenta o N. N é November. Tá? Quando estiverem lá no Detran, vocês vão ter que aprender esse alfabeto. Aí. November. Acrescenta o N. Beleza, gente? Tranquilo? Todo mundo pegou isso aí? Até aí já dá pra gente trabalhar alguma coisa. Então fica assim. No O. Você pode colocar essa frase aqui. Vendeu o computador. Tá? Vendeu o computador. Nesse aqui você bota assim, ó, encaminhou o documento ao diretor. No RS ou Z, vou assinar Aqui eu preciso de 3 frases aqui, tá? Vou assinar o documento
do documento. Outra. Quis o doce. Quis o doce. E a outra. Fiz um pedido. Fiz um pedido. Som nasal. Analisar. Proposta. Lá. Colocar do jeito que foi, né? Pode colocar assim. Isso aqui acerta. Esse é um ponto importante da matéria. Esse é um ponto importante. Esse daí é pra botar junto? Tá? Pode colocar junto, embaixo. Não tem problema não. Não vai fazer muita diferença não. Crespo. Oi? O pessoal escrevendo. Finalizar aí, gente. Vamos pra cima. Vamos. Olha só. Aí por isso que eu precisei daquela aula de transitividade para agora eu conseguir trabalhar segunda-feira. Vendeu um computador. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um objeto. Todo mundo concorda? Isso aqui é um objeto direto. Objeto direto fica o quê? O, a, os, as. Aqui vai ficar o quê? Vendeu. Todo mundo entendeu isso aí? O O substitui o objeto direto. Agora aqui. Encaminhou o documento ao diretor. Encaminhou o quê? O documento. Aqui? Então aqui eu tenho. Isso aqui é o quê? E aqui é o quê? Indireto. Beleza. Então aqui eu tenho várias construções possíveis. E aí a banca trabalha. Assinale a alternativa incorreta. Ela vai colocar um monte de alternativas corretas, porque aqui eu posso. Nessa questão aqui, ó, eu já te digo o que a banca vai fazer. Ela vai colocar assim, Jéssica, assinale a alternativa incorreta. Porque ela tem várias opções que ficam corretas. E tem uma opção que vai ficar incorreta. Então ela vai te pedir a opção incorreta. Quais são as construções possíveis? Encaminhou o... Ó, pode ficar assim, não pode? Ó. Encaminhou o ao diretor. Pode ficar assim? Pode. Diretor. Pode ou não pode? Pode. Posso pegar o objeto direto e colocar o outro. Agora pode colocar assim também. Pode ficar assim, ó. Encaminhou o documento. Encaminhou-lhe. Pode ficar assim, ó. Encaminhou. Deixa eu colocar aqui, ó. Pode ficar.
encaminhou-lhe o quê? O documento. O documento. Pode ou não pode? Pode. Encaminhou-lhe o documento. Aí eu peguei o objeto indireto e substituí pelo ler. Esse ler, ele vai ter a função. Aí a banca pergunta: encaminhou-lhe o documento, qual é a função sintática do ler? Aí o aluno fica apavorado. Não fique apavorado. Nós vamos trocar por esse menino. Lembra que eu falei? Troca por esse menino. Encaminhou-lhe. Troca por esse menino. Encaminhou a esse menino. Encaminhou, se ele botar assim, encaminhou-lhe o documento. Encaminhou o documento a esse menino. Esse ler, ele está exercendo a função sintática de um objeto indireto. É só trocar pelo esse menino. Trocou por esse menino, fica tranquilo. Não é para trocar por médico, não. É por esse menino. Tranquilo, gente? Mas o que mais seria possível? Tem como juntar os dois também, né? Tem como juntar. E tem também como fazer o quê? Encaminhou o documento a ele. Também é possível. É ou não é? Encaminhou o documento a ele. A ele. Não quero usar o ler. Eu não gosto do ler. Normalmente a gente não usa o ler, né? A gente usa o quê? O a. Não é o lá ele, não. É o a ele. Tá? Encaminhou a ele o documento. Ou encaminhou-lhe o documento. Tranquilo? Ambas estão corretas. Beleza, tranquilo? Eu posso juntar os dois? Posso. Eu posso fazer assim, ó. Se quiser colocar embaixo aí, ler mais o é igual o que? Lho. Ler mais a já. Aí lhos, lhás, né? Mais hoje. Lhás. Lhos. Mais as. Lhás. Aqui poderia ficar como? Encaminhou-lhe ao diretor, encaminhou-lhe. O que era essa frase enorme? A banca pode perguntar assim. Pode ficar assim? Pode ficar assim. Encaminhou-lhe o documento ao diretor, encaminhou o documento a ele. Nesse caso aí, precisa ter alguma coisa antes, dizendo o que é que vai ser encaminhado? Não, ele pode perguntar, é uma construção possível? Você vai dizer, é uma construção possível. Ele pode dizer assim, ó, isso é reescritura de frases. Isso é reescritura de frases. Às vezes ele pega lá no texto, um pedaço do texto, por exemplo, esse pedaço aqui. O presidente da República encaminhou a proposta de emenda constitucional ao Senado Federal. Aí ele vai dizer, essa frase pode ser reescrita corretamente conforme abaixo. Letra A, encaminhou-lhe, encaminhou a ele. Ele vai trazer várias opções. Aí você tem que saber isso aqui. Qual seria o errado, qual seria o correto. Ou ele pode perguntar, assinar. Normalmente vai perguntar assim, assinar a opção que está escrita incorretamente. Aí o cara já vai olhar, que ele acha esquisitão, fala que isso deve ser, isso é loucura da mão. O lho e o lhá vai estar correto. Tranquilo? Porque isso aqui é o quê? É a junção. Se perguntarem na prova, esse lho, lhá, isso aqui é o quê? É a junção do objeto direto mais o objeto indireto. Então qual é a função sintática do lho e do lhá? Ele possui duas funções sintáticas ao mesmo tempo. O lho e o lhá tem duas, tem ou não tem? Todo mundo concorda? Ele funciona com Rafa? Sim, mas tem que concorda que vai dar certo. O lho é a junção do o mais o lhe. Então ele tem
É só para... Tranquilo, pessoal, beleza? Olha só, até para não levar vocês à exaustão. Hoje eu estou pontual. 10h29. Vamos dar um intervalo, 1h30 de aula. Daqui a pouco a gente volta, tá? Beleza?